E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda parte da nossa nano-revisão. Meu nome é Ari Timóteo Júnior e eu sou professor de Direito Tributário do Êxito Preparatório para a OAB. E essa nano-revisão é uma revisão que a gente... é uma micro-revisão, uma revisão que a gente quer ir direto ao ponto, naquilo que mais importa para a sua prova. E nessa parte eu vou tratar do quê? Da parte processual da sua prova. Para tratar da parte processual, eu queria trazer para vocês como identificar qual é a peça prático-profissional que o seu examinador quer. E para identificar isso, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, as ações, ou seja, as demandas que o contribuinte inicia contra o fisco. E uma segunda parte, a gente vai tratar dos recursos, ou seja, quando já há uma ação iniciada, e há uma decisão judicial da qual você tem que interpor um recurso. Beleza? Então, em relação às ações, vamos começar agora. Vou trazer para vocês aqui uma linha do tempo. Para a gente identificar com segurança qual a peça, a gente precisa imaginar que o crédito tributário ele tem uma historinha, onde ele começa, né? Sabe quando ele começa? Era uma vez, num reino tão distante, que etc e tal, ela começa, toda história começa ali. E depois ela tem um desfecho, felizes para sempre. O era uma vez, pessoal, é a regra de competência tributária, ou seja, toda história tributária começa na Constituição. E eu vou usar uma linha do tempo para traçar com vocês. Era uma vez uma competência tributária prevista na Constituição. Depois disso, o que acontece? A linha do tempo está aí para vocês. Depois disso, pessoal, é editada uma lei. Uma lei. Essa lei vai prever o quê? A hipótese de incidência. E essa lei que prevê a hipótese de incidência, ou seja, que é o comportamento que faz nascer a obrigação tributária, ela é uma lei geral e abstrata. Ou seja, é um imposto de renda. A gente tem a lei número X, que prevê auferir renda implica o dever de pagar imposto de renda na alíquota X, Y, Z. Tudo bem? Isso é uma descrição abstrata. Ninguém auferiu renda, é só uma descrição. Mas então ocorre concretamente que João, no dia 1/1 de 2024, às 3 horas da tarde, recebeu um pagamento de tantos reais em tal lugar, naquelas especificidades, naquela circunstância. Isso se denomina o quê? Fato gerador, pessoal. Então, a hipótese de incidência é a descrição abstrata. E uma vez ocorrido o fato gerador, que está aí FG, nasce a obrigação tributária. Essa obrigação tributária, uma vez que ela nasce, né, ela nasce ali como tivesse uma nuvem pairando no céu, e quando ocorre o fato gerador, sai um raio e incide. Mas não se sabe ao certo para quem pagar, qual que é o valor, ou seja, é preciso trazer segurança para que haja o pagamento. E essa segurança é feita através do quê? Do lançamento tributário. O lançamento tributário, ele constitui o crédito tributário. Está aqui, constituição do crédito tributário. Através do quê? Vou pôr aqui, é o segundo momento importante, do lançamento. Eu vou conseguir escrever uma letra melhor. Do lançamento, pessoal. Lançamento. Poxa, ainda não. Lançamento. Vamos pôr aqui. Lançamento. Constitui o crédito tributário. A constituição do crédito tributário, pessoal, nada mais é do que uma formalização por escrito daquela obrigação tributária que nasceu com a ocorrência do fato gerador. Então, é uma formalização por escrito. Somente com a formalização por escrito é que o contribuinte pode fazer o quê? Pagar. Antes de se formalizar essa obrigação, não tem como ele pagar. Imagine que o João oferiu essa renda 1º de janeiro. Aí ele chega, fala, chega lá e paga para quem? Ele não tem que falar que ele recebeu, ele tem que constituir o crédito tributário. Seja um lançamento de ofício, por declaração ou por homologação. Tudo bem? Prosseguindo na historinha do crédito tributário, aí entra o terceiro momento, que é a inscrição,
Uma vez constituído o crédito tributário e não realizado o pagamento e após todos os recursos cabíveis, ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Marca inicial da prescrição. Beleza. Uma vez ocorrido isso, esse crédito tributário ele vai ser inscrito em dívida ativa e vai gerar o quê? Uma certidão de dívida ativa, a nossa famosíssima CDA. Essa certidão de dívida ativa ela é um título executivo extrajudicial e com ela a Fazenda Pública pode ajuizar a execução fiscal. Essa é a historinha do Era uma Vez e Foram Felizes para Sempre do crédito tributário. Vai ser felizes para sempre quando aqui na execução ocorrer o pagamento. Essa história. E essa história vai nos ajudar a identificar as peças processuais. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Seguinte. Primeira coisa, imagine que o contribuinte visualizou que a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios editaram uma lei. Uma lei criando ou majorando um determinado imposto. E ele vê que essa lei ela tem um vício de inconstitucionalidade. Tudo bem? Ela tem um vício de inconstitucionalidade. Então ele não quer pagar aquele tributo. Então, vou repetir. Então ele não quer pagar o tributo. Mais uma vez, ele não quer pagar esse tributo inconstitucional, mas ainda nem houve o lançamento. Então há uma ameaça de lançamento, uma ameaça de cobrança que ainda não ocorreu, mas que irá fatalmente ocorrer. Nesse caso, a gente está aqui na nossa linha do tempo, nós estamos aqui, ó, antes do crédito tributário, está para cá. O lançamento não ocorreu. Ele está para cá, ó. Antes. Quando o lançamento não ocorreu ainda, e há uma ameaça de lançamento, você vai identificar se o lançamento ocorreu ou não ocorreu quando ver no seu enunciado palavras como lançou, autuou, constituiu, recebeu o carnê, tudo sinônimo. Então, assim, se houve ato, houve auto, houve lançamento, já é outra demanda. A demanda que eu trago para vocês antes do lançamento é a ação declaratória. Então, se não houve lançamento, se nós estamos aqui, ó, antes do lançamento, é cabível a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cujo objetivo é declarar que não existe a obrigação de pagar determinado tributo e, com isso, evitar e afastar a ameaça de um lançamento. É uma natureza preventiva, ação declaratória. Beleza? Beleza. Agora, se houve a instituição da lei, o contribuinte não percebeu, e ele recebeu na sua casa aquele auto de infração, aquela notificação de lançamento, lançou, autuou, constituiu, recebeu os carnê, houve ato, houve auto, houve lançamento, aí vai ser cabível a ação anulatória. Porque o objetivo da ação anulatória, pessoal, é desconstituir um lançamento já realizado. Então a ação anulatória está para cá, na nossa linha do tempo. Aqui, ação anulatória. Aqui, ação declaratória. Beleza? O marco principal para identificar essas duas demandas é bem claro. Não houve lançamento, declaratória. Houve lançamento, anulatória. Mas em ambos os casos, você tem que dizer: o contribuinte não quer pagar. O contribuinte não quer pagar. O contribuinte não quer pagar, então ele tem que afastar um auto de infração mediante declaratória ou desconstituir mediante uma anulatória. Beleza? Beleza. A história não para por aí. Prosseguindo, temos mais uma ação que é uma das ações que mais cai na sua prova. E essa ação é o chamado mandado de segurança.
Todo tributarista conhece o mandado de segurança, é a peça mais usual na prática, pessoal. E por que é a peça que o pessoal mais utiliza na prática o mandado de segurança? Porque eles têm características. Ele tem algumas características que a tornam atrativas. Primeira característica, o mandado de segurança é uma ação mais célere. Segunda característica, o mandado de segurança não comporta condenação em honorários de sucumbência. Então, o contribuinte quer contestar determinado tributo, mas ele não quer correr o perigo de ter que pagar o honorário. Ele tem que utilizar o mandado de segurança. Na nossa linha do tempo, onde está o mandado de segurança? Ele está aqui no meio, pessoal. Vou pôr de roxo o mandado de segurança porque ele é uma estrela do direito tributário. Ele está aqui, ó. Mandado de segurança. Por que ele está aqui no meio? Para o mandado de segurança não importa se há lançamento ou não. Ele pode ser proposto antes do lançamento e ele pode ser proposto após o lançamento. Quando ele é proposto antes do lançamento, ele se chama mandado de segurança preventivo. O mandado de segurança preventivo está para ação declaratória antes do lançamento. E quando ele é proposto após o lançamento, ele se chama mandado de segurança repressivo. O mandado de segurança repressivo ele está para ação anulatória. Então aqui, na nossa imagem, o mandado de segurança ele pode ser proposto antes, como pode ser proposto após. Mas a pergunta é a mesma. O contribuinte não quer pagar. Ele usa mandado de segurança porque o contribuinte não quer pagar. Mas, professor, agora você me confundiu. Como diferenciar a ação anulatória do mandado de segurança preventivo? Vou até pôr aqui, mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança repressivo. Como diferenciar o mandado de segurança preventivo da ação declaratória e o mandado de segurança repressivo da anulatória? É fácil, pessoal, e vai depender de 4 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: o mandado de segurança ele não comporta dilação probatória. Ou seja, as provas do mandado de segurança são apenas e tão somente a prova documental que lastreia a petição inicial. Ou seja, o mandado de segurança não tem espaço para perícia, para depoimento, para prova testemunhal e etc. Ele exige prova pré-constituída. O que significa prova pré-constituída? É uma prova documental que a parte instrui a petição inicial. O mandado de segurança não tem uma fase probatória como a ação declaratória tem. Na ação declaratória você pode produzir quaisquer provas. No mandado de segurança não. Então o primeiro ponto é, se o enunciado da sua questão disser que vai ser necessária uma perícia, não cabe mandado de segurança. Ok? Porque não há fase probatória para essa produção. A segunda característica é que ele não tem honorários, como eu falei. A terceira característica é que ele é mais célere. Por que ele é mais célere? Ou seja, mais rápido. Porque ele não tem fase probatória e porque a lei determina sua tramitação prioritária. Tudo bem? Então, assim, na prova, pessoal, o enunciado vai te deixar claro isso. Quando o enunciado disser o contribuinte não quer pagar honorários advocatícios em caso de perder a demanda, o contribuinte não precisa produzir prova pericial, o contribuinte já tem todas as provas documentais necessárias a provar o seu direito, isso vai ser tudo mandado de segurança. Ao final, você faz um checklist. Você vem aqui. As provas são só as que instruem a inicial? Se não for, não é mandado de segurança. Se for, você dá o check. É possível honorário de sucumbência? O enunciado te deu a possibilidade? Se não for possível, pode ser mandado de segurança. Se for possível a condenação em honorários, não cabe mandado de segurança. Dá o check. Segunda parte de ser célere, você também vai dar o check. Beleza? Beleza. Voltando aqui.
só para deixar claro, declaratória, ações declaratórias e ações anulatórias permitem prova pericial, testemunhal, permitem a condenação em honorários de sucumbência. Perfeito. O mandado de segurança não permite prova pericial ou testemunhal, apenas a prova documental que instrui a petição inicial. E o mandado de segurança não comporta honorários advocatícios, além de ser uma demanda mais séria. Perfeito? Ação declaratória só antes do lançamento, ação anulatória após o lançamento, mandado de segurança tanto antes quanto depois. Via de regra, optem pelo mandato de segurança, salvo se o enunciado te trouxer dados que afastam os requisitos do mandado de segurança. Beleza. Continuando a nossa caminhada aqui, depois do lançamento, temos uma outra pergunta que pode aparecer pelo contribuinte. Imagine que, na verdade, o contribuinte recebeu o lançamento e ele deseja pagar, mas ele encontra algum obstáculo ao pagamento. Ah, professor, mas quer dizer que na prática, pessoal, o contribuinte quer pagar e o fisco não quer receber? Pode acontecer. Vou te dar algum exemplo. Por exemplo, imagine que o carnê do IPTU venha junto com a taxa de coleta domiciliar de lixo e que naquele município a taxa de coleta de lixo é inconstitucional. Então você deseja pagar só o IPTU e não deseja pagar a taxa de lixo. Mas a guia que o município te mandou é uma só e ele não aceita te mandar guias diferentes. Então assim, você enfrenta um obstáculo. Nesse caso, cabe a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento vai estar nesse momento da história aqui, ó, após o crédito tributário. Consignação em pagamento. Só que a pergunta que você tem que responder aqui é: eu quero pagar. Eu quero pagar, mas não consigo. Seja porque enfrento algum obstáculo, como esse tipo de obstáculo, seja porque eu estou em dúvida para quem pagar. Imagina o ISS que você esteja uma dúvida se paga para o município A, para o município B. Você faz a consignação, deposita ali o maior valor cobrado entre os dois, suspendendo a exigibilidade do crédito, e aí você se livra. O objetivo da consignação em pagamento é obter a quitação e liberar o contribuinte daquela obrigação. Então, enquanto a declaratória, anulatória e mandado de segurança você não quer pagar, na consignação em pagamento você quer pagar e não consegue. Beleza? E vamos para a próxima demanda. Imagine agora, aqui embaixo, que você já pagou. Você já pagou, mas descobriu que o pagamento foi indevido. Então, se você já pagou e o pagamento é indevido, você quer receber de volta, você quer a restituição. Nesse caso, nós vamos ter aqui uma ação de repetição do indébito tributário. Repetição. Na repetição, a frase é: eu já paguei e quero de volta. Anulatória, declaratória, mandado de segurança, não quero pagar. Consignação e pagamento. Consignação e pagamento. Quero pagar e não consigo. Repetição do indébito. Já paguei e quero de volta, porque paguei indevidamente. Beleza? Beleza. Voltando aqui na nossa linha do tempo, a gente prossegue, houve a inscrição em dívida ativa e chegamos aqui na execução fiscal. Na execução fiscal, podem ser exigidas duas peças de vocês: a exceção de pré-executividade e o embargos do devedor. O que diferencia uma peça de outra é o seguinte: o embargos de devedor é uma ação autônoma. Embora uma ação autônoma, ela corre conexa à execução fiscal. No embargos do devedor, você pode produzir qualquer tipo de prova, pericial, testemunhal, depoimento pessoal. É uma tipificação, tem honorários, etc. e tal, uma ação ordinária comum. Na exceção de pré-executividade, ocorre uma coisa diferente. A exceção de pré-executividade, pessoal, só é possível em matérias que o juiz possa conhecer de ofício e não demandem dilação probatória. Porque o embargos do devedor é uma ação autônoma. Beleza. A exceção de pré-executividade é uma mera petição dentro da execução. O enunciado da sua prova vai te identificar se já houve garantia do juízo
Então, a garantia do juízo é condição para a propositura dos embargos à execução fiscal. Sem garantia do juiz não cabe embargos à execução fiscal. Uma vez garantida a execução, você tem um prazo de 30 dias para propor essa demanda. Então, assim, se não houver garantia da execução, ou se havendo garantia já se ultrapassou esse prazo, aí não cabe embargo, então só cabe a exceção de pré-executividade. Mas a exceção de pré-executividade exige que as matérias não demandem dilação probatória, como, por exemplo, uma prescrição que você pode comprovar ali sem produzir uma perícia, etc. e tal, comporta. Estou voltando à nossa linha do tempo. A partir da execução fiscal aqui, cabe os embargos da execução fiscal, embargos, e cabe a famosa exceção de pré-executividade. Veja no quadro aqui, veja aqui como está claro, aqui em cima, como está clara a hipótese de cabimento de cada um. Ó, declaratória, quando você não quer pagar, anulatória, quando você não quer pagar, mandado de segurança, quando você não quer pagar. Você vai optar pelo mandado de segurança, você vai optar, vou pôr aqui outra cor, você vai optar pelo mandado de segurança quando você não precisar de produzir prova em audiência, não precisar de prova pericial, não precisar de prova testemunhal, você puder provar o seu direito líquido e certo somente através de prova pré-constituída, ou seja, prova documental que instrui a petição inicial, e não deseja arcar com honorários advocatícios e deseja uma ação mais célere. Faltando esses requisitos, você ainda assim não quer pagar, é declaratória se antes do lançamento, é anulatória se após o lançamento. Mas se ao invés de você não quer pagar, você quer pagar e não consegue, consignação. Se você já pagou e quer de volta, repetição. Mas se está em execução já, é embargos ou exceção de pré-executividade. Embargo se houver garantia do juiz, você precisar de prova pericial, etc. e tal, e no prazo de 30 dias. Se não ocorrente essas condições, é exceção de pré-executividade, só para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. Beleza? Aqui você encerra todas as peças das ações que o contribuinte pode vir a propor. Beleza? E a gente passa para os recursos. Eu vou apontar 2 recursos que mais caem para vocês. O primeiro recurso é o recurso de apelação. Se você vê na sua prova que teve uma sentença, da sentença cabe apelação. Tudo bem? Agora, se for uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Beleza? Um agravo de instrumento geralmente é cabível de decisões que rejeitam exceção de pré-executividade. Beleza? E a apelação geralmente é cabível numa sentença que, por exemplo, julga improcedente a ação anulatória, denega a segurança em mandado de segurança, julga improcedente uma anulatória ou julga improcedente um embargo devedor. Beleza? Gravem esses momentos, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar um direct pra gente que a gente responde para vocês, viu? Queria agradecer vocês e dizer que nós estamos juntos com vocês durante essas semanas. Nós vamos ter revisão de todas as matérias, começando comigo, que é direito tributário, depois vamos ter administrativo, constitucional, penal, trabalho. Fenômeno, tá um fenômeno a nossa nano revisão, tudo bem? No dia da prova, no domingo, vamos ter a nossa correção, logo imediatamente a aplicação da prova, nossas impressões. Fiquem ligados, acompanhem nossas redes sociais e grande abraço, até a próxima. Valeu!